Vamos lá então, correção das atividades aí da semana do caderno de atividades. Primeira página aí era a gente rever, fazer essa revisão do uso da letra M, né? Então, várias palavras estavam escritas de forma incorreta e aí vocês grifarem essas palavras. Relâmpago com N antes do P, grande, N antes do D, estampa, simples, franjas, brilhante, quanto, pontas, límpidos, instante e mundo. Então a ideia era vocês perceberem essas palavras e escrevê-las de forma correta aqui embaixo. Fechou? Bacana! Agora, por incrível que pareça, ainda há esse erro no quinto ano, normal, às vezes é falta de prática, mas a conjugação dos verbos na terceira pessoa do plural não termina com ão, com aotil, terminam com am. Então, um dia quente de verão, um leão e um javali foram am. Eu sei que o som emitido parece muito com a aotil, mas termina-se com am a escrita. Começaram, acabaram, resolveram, descansavam, viram, observavam, entreolharam, decidiram, concluíram. Então, todos os verbos conjugados aí terminam com am. Certo, queridos? Próximo exercício. E bacana essa história, né? Muito legal essa história aqui. Eu não li essa história para vocês porque teve a história da Anielete, que era uma história maior, então eu preferi ficar com aquela leitura. Mas muito legal também a história do leão e do javali. Aí, gente, essa atividade que era para ter essa transformação, né? Então ficou desse jeito, misterioso, cheiroso, o perigo é perigoso, raivoso, você coloca o oso no final das palavras. Vantajoso, invejoso, idoso, muda um pouquinho, né? Idade para idoso, corajoso, arenoso e rigoroso. Uma ou outra palavrinha aí fica um pouco diferente a escrita. E aí depois vocês iam transformar venenoso, delicioso e depois pegar todas essas palavras e colocar no feminino. Então, as de cima no masculino, vocês podem ter feito o contrário também, mas aqui estava escrito, escreva no feminino. Ali era oso, aqui é osa, todas as palavras terminando com osa. Aí a 5 era exatamente falar isso, né? Usa-se oso para as palavras masculinas e dando a ideia do substantivo se transformar no adjetivo e o osa no feminino. Agora, a outra página era colocar o al com a L, né? Então fica mortal, natural, bucal. Algumas dessas palavras já estavam lá no livrão. Gengival, espinhal, semanal, quinzenal, comercial, final, anual, manual, braçal. Algumas palavras aqui bem interessantes que a gente usa, né, no nosso dia a dia, né? Floral, cultural, nacional e acidental. Levanta a mão aí quem acertou. Ixi, eu não consigo ver quem é que acertou. E aí, a ideia era só colocar aqui o que acontece, a gente coloca o AL nos adjetivos formados de substantivo que dão essa ideia de é referente, é relativo a. Tinha aqui ainda também, para vocês pesquisarem, né? Onde que as pombas vivem, no pombal, e o gado vive no curral. Mais uma atividade também, para a gente perceber o AL no final. Então, uma plantação de milho, um milharal, cafezal, arrozal, batatal, bananal, canavial. Não é só canal, tem canal de dente, tem canal do surf, né, por onde dá pra gente passar, roseiral, jabuticabal, tem uma cidade lá de São Paulo chamada Jabuticabal, morangal e todas essas palavras terminam com AL. Por último aí,
Pantanal, lamaçal, daqui da Peppa Pig, ela adora um lamaçal, areal e finaliza essa atividade. Aí eu pulei essas duas páginas para não ficar maçante a semana, falando sobre os adjetivos, né? Então depois a gente faz essa atividade. Vocês produziram esse texto aqui, né? Da página 14. Se vocês ainda não produziram, produzam agora o texto e manda para o meu e-mail. E por último, foi a história da Nielete. Então, tinha uma história, essa história, gente, leiam essa história, é muito legal, essa história dos baobás, aquelas árvores gigantescas, né? Leiam essa história. E aqui, fizemos essa leitura, vocês fizeram. Ficou legal a minha narrativa? Depois vocês me contam, comenta lá no e-mail que vocês vão me mandar. E agora, por último, a correção dessa atividade. Qual é a Karingana ou a Karingana que o avô da Marina conta? Ele conta a história do significado do nome dela e fala também sobre o eclipse dos embondeiros. 2. Esse é um conto de Moçambique, país africano onde também se fala português. Mas os autores usaram no texto algumas palavras de um idioma nativo, falado no sul desse país. Encontre as 3 palavras e escreva-as. A primeira já está logo aqui, né? Karingana ou Akaringana, Machimbombos, Capulana, Palhota e Matacazona. Então as palavras que aparecem lá no texto. A garota Nielete não sabia muitas coisas sobre o local onde seus pais tinham nascido. O que impressionou ao conhecer esse local? Já fica logo no início nítido que ela fica admirada com a paisagem, com os rios, com as aves, com os animais e com os frutos da região. É bem legal aquele início, bem bonito. Segundo o conto, que características têm as flores? Elas são brancas, tão brancas que parecem as estrelas, né? Então, vivem pouquíssimo tempo e ao se desprenderem da planta quando morrem, podem voar alto espalhando-se pelo céu. Isso daqui a gente tem ali, foi feita a partir de uma pesquisa, mas na história dá para ver a ideia delas serem brancas as folhas, né? As flores. Por que é possível dizer que o embondeiro provoca o eclipse da lua? Por causa do tamanho, né? Tem essa certa época do ano, o ano que os embondeiros crescem tanto que são tão grandes que parecem que os embondeiros cobrem a lua. A ideia é que a árvore fica gigantesca e aí você não consegue ver a lua. Essa é a ideia do eclipse. Segundo conto, por que ele é considerado uma árvore protetora? Naquele momento da história que fala dos bandidos, que os bandidos vão querer invadir a aldeia, só que a árvore vai lá e cresce e encobre, esconde todo mundo dos bandidos e os bandidos não encontram nada. Essa é a ideia de por que ela é uma árvore protetora. E é exatamente também por isso, pela proteção, mas não só por isso, que torna a árvore sagrada. Ela é sagrada porque ela protege, mas ela é sagrada também porque ela dá comida, alimento. Essa ideia do sagrado é do santo, do divino. Então é uma árvore muito valorizada por aquele povo, porque ela fornece proteção e também alimento para o povo. Fechou? E tem a ideia também de que levaria mensagens através das suas raízes para os antepassados, como se as conversas que as pessoas têm ali, eu consigo por aquela árvore falar com um avô meu, com um tataravô. Então é também isso que torna essa árvore tão sagrada. Aí qual que é o sentido da expressão por isso, em destaque? É portanto e assim. Fechou? Temos aí os embondeiros, gente. Olha o tamanho do embondeiro, gente. Não sei se ficou bom o tamanho da pessoa comparado com a árvore. Não sei, é um elefante aqui, gente. O tamanho da árvore, gigantesca. Então, qual é a característica real que permite os autores do conto dizer que ela alcançou o céu? Exatamente a árvore ser alta, enorme, o que permite essa relação aí.
Os contos etiológicos procuram explicar a origem de algum elemento. O que esse conto procura explicar? Ele explica o eclipse da lua, o surgimento das estrelas, que são as flores do imbondeiro, e o tamanho exagerado do imbondeiro. Por que ele é tão grande? Além de falar do nome dela, né? E é isso, gente. Muito boa semana, valeu, beijo no coração, até semana que vem.